Gênesis 45, do versículo 4 ao versículo 8, diz assim: E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Mesmo assentados como vocês estão, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, Deus de amor, louvado seja teu nome, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos dá, de nos encontrarmos aqui nesse local, que foi separado para cultuarmos o teu nome. Ó Deus, e queremos te pedir que o Senhor venha nos iluminar nessa noite, ilumine a tua igreja, para entender a tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós estamos aí, nesse mês, tratando de um tema, e o tema que nós estamos tratando no mês é transformando fracassos em vitória. Como podemos transformar fracassos em vitória em nossa vida? A primeira coisa que eu quero ressaltar para você nessa noite é que todos nós, em alguma área de nossa vida, nós já fracassamos. Se não fracassamos, iremos fracassar. O que é o fracasso? Fracasso é algo que nós planejamos, que nós temos um objetivo e um alvo, e isso não acontece da forma que nós imaginávamos que ia acontecer, não acontece do jeito que nós planejamos. Isso é um fracasso, é uma interrupção de um projeto, é um fracasso na vida. Então, tudo aquilo que nós planejamos, que não acontece do jeito que nós planejamos, nós podemos dizer que é um fracasso. E em todas as áreas da vida nós temos fracassos. Muitas vezes dificuldades, situações difíceis acontecem em nossa vida e fracassamos, mas a pergunta que fica é: como superar esses fracassos? Como transformar esses fracassos em vitória em nossa vida? Na semana passada nós falamos sobre o apóstolo Paulo, que estava preso, estava sendo acusado de ter negado a Cristo Jesus, e ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de fartura quanto de escassez, de todas as coisas ele disse que já tinha experiência, e ele disse assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós falamos sobre esse texto semana passada, e hoje nós estaremos falando um pouco sobre a história de José. Quem conhece a história de José aí? Amém, amém. Primeiramente, eu queria ressaltar para os irmãos que a história de José, que começa aqui, se eu não me engano, no capítulo 37, e vai até o 47, 48, por aí, são aproximadamente 10 capítulos. A história de José tem um objetivo. Qual é o objetivo dessa história estar aqui na Bíblia? O objetivo é mostrar que Deus ele é soberano e que Deus ele cuida do seu povo, que ele separou José para que José fosse um instrumento de bênção na vida do povo de Israel, ou seja, da descendência de Israel
que viria a ser a grande nação de Israel. Então Deus separa José para essa função. A gente vê claramente a mão de Deus na vida de José. E Deus realmente permitindo que ele passe por várias situações para que ele venha a ser o governador do Egito, para que ele possa, através da vida de José, possa trazer toda a família, né, os 12 irmãos, os filhos, os sobrinhos, todos para o Egito, para que naquele tempo que teria aí 7 anos de seca, 7 anos de falta de alimento, o povo de Deus fosse guardado e protegido em uma outra nação que não era a nação temente a Deus. Então a gente vê a mão de Deus guardando o seu povo, até mesmo dentro de uma outra nação, que era uma nação totalmente, que não era a nação de Israel, e Deus guardou o povo de Israel. Mas uma coisa que me chama a atenção é que José, ele não sabia quais eram os propósitos de Deus, amém? E como que ele se comportou? A pergunta que vem ao meu coração é como que José se manteve de pé diante dos fracassos. Qual é a história de José? José, aos 17 anos de idade, ele tem um sonho, tem 2 sonhos. O primeiro sonho, ele está junto com seus irmãos, né? E ele está ali junto com seus irmãos, e ele tem um sonho, e ele fala para os irmãos: eu tive um sonho, que o meu feixe de trigo ficava de pé, e o feixe de vocês de trigo se dobrava diante do meu feixe de trigo. Os irmãos dele ficaram irados. Você está achando que nós vamos nos curvar a você? Quem é você? Quem é você para nós nos curvarmos a você? Existia um problema nessa família. Qual era o problema? Jacó, que era pai, ele tinha uma preferência, ele gostava mais de José, porque José era o filho mais novo, era o filho do seu grande amor de Raquel, que nasceu. Então, ele era o mais novo, e por conta disso, os irmãos mais velhos tinham inveja de José. O pai de José preparou uma túnica, né, para ele, deu ao seu filho e não deu para os outros. Então eu vejo também um equívoco muito grande da parte de Jacó em valorizar mais um filho em detrimento dos outros. Porém, José, já havia um problema nessa família, já havia uma contenda. Os irmãos mais velhos achavam que José era privilegiado, eles tinham inveja de José, e José vai ainda e conta esse sonho para eles. Eles ficam irados. Pior não é isso, José tem um outro sonho, e no segundo sonho, ele vê a lua, o sol, a lua, e 11 estrelas se dobrando diante dele. O pai fica chateado. Jacó fala assim: ué, você está dizendo que nós vamos nos ajoelhar diante de você? Até Jacó fica chateado com ele. O texto diz que Jacó, por mais que tenha ficado chateado, guardou isso em seu coração. Certa vez, e é aí que eu quero que vocês prestem atenção, os irmãos saíram para cuidar, para fazer o pastoreio, né? E eles estavam pastoreando as suas ovelhas longe, e o pai de José, Jacó, preocupado com os irmãos de José, manda José ir ao encontro deles. José então vai ao encontro, anda por alguns dias, né, tentando encontrar uma pessoa, indica para ele e fala assim: ó, vai, que eles foram para essa região. E quando José está bem de longe vindo, os irmãos veem José chegando. O pior não é isso. Sabe o que os irmãos fazem? Eles tramam para matar José. Então o irmão mais velho, Rúben, ele fala assim: não vamos matá-lo, vamos colocá-lo na cisterna. A intenção de Rúben era poder salvar José, depois tirar ele da cisterna e levá-lo para o pai.
Porém, eles estavam trabalhando e colocaram ele naquela cisterna, e os irmãos, quando Rúben não estava presente, pegam José, vendem ele como escravo para um grupo de ismaelitas que estavam indo para o Egito. Olha só, irmãos, o camarada teve um sonho, ele tinha 17 anos de idade, o sonho dele é que os irmãos iam se curvar diante dele, que os pais iam se curvar diante dele, por conta de todo o contexto familiar que eles estavam vivendo, os irmãos ficam irados, querem matá-lo, mas por graça do Senhor não o matam, mas o vendem como escravo. Primeiro problema, traição. José foi traído pelos irmãos, e além de ser traído, ele foi vendido como escravo. E aí o pior não é isso, o pior é que quando José, ele chega no Egito, ele é vendido dos ismaelitas para Potifar. Potifar é um general, um líder, né, de Faraó, né, um dos líderes da guarda real de Faraó. E Potifar então compra José, José passa a ser criado de Potifar, e José começa a servir na casa de Potifar. E o texto é muito legal, que o texto, depois a gente vai ler um pouquinho, o texto fala que Deus estava com José, e aquilo que José colocava a mão, ele prosperava. Ele ficou tão íntimo de Potifar, que Potifar colocou ele como mordomo da casa. Depois de Potifar, era ele que era o responsável de toda a casa. O que acontece com esse camarada? A mulher de Potifar se enamora por José. Ela fica interessada por ele, começa a assediá-lo. Ele fala: não, eu não posso trair o meu Senhor e pecar contra o meu Deus. Mas teve uma situação em que estavam somente os dois em casa, e ela tentou agarrá-lo, e ele então foge, só que ela fica com a sua roupa, ele foge, ele sai correndo, para não pecar, ele sai correndo e a roupa fica nas mãos dessa mulher. O que ela faz? Ela, irada, chateada, porque não conseguiu o que queria, ela diz que quem assediou foi José. Foi José que tentou contra ela. E quando Potifar chega de viagem e vê aquela situação, ele fica irado. E José vai agora para cadeia. Ele vai preso. Estava trabalhando direito, estava correto, honesto, sincero, e vai preso. E aí, eu lendo a história de José, eu comecei a me perguntar, nós sabemos que tem uma história por trás da história, que é Deus, né? Deus conduzindo a história. A gente sabe disso, que no final era para Deus proteger o povo de Israel. Mas eu fico imaginando José naquele momento da história, porque até então ele não sabe o fim da história, amém? Eu fico imaginando o que manteve José de pé, porque foram fracassos um atrás do outro. Foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo. Quando escravo é comprado por um líder, né, um general, e lá ele é traído pela mulher desse seu patrão, agora ele está na cadeia. Fala a sinceridade, se nós não conhecêssemos a história e soubéssemos de algo que aconteceu assim na vida de alguém, a primeira coisa que nós faríamos era condenar, né? Esse cara aí, não sei não, esse cara é todo errado. Não é possível, está tudo errado para esse cara não deve ter algum problema. O cara é traído pelos irmãos, o cara é vendido como escravo, é traído lá na casa do patrão dele, agora ele está preso, na cadeia. Mas a pergunta que fica é, o que manteve esse camarada de pé?
Você vai falar assim, foi Deus? Claro que foi, eu sei disso. Mas naquele momento, psicologicamente falando, emocionalmente falando, o que manteve esse homem de pé? E a partir do que manteve ele de pé, eu quero trazer algumas lições para a minha vida e para a sua vida desse texto. O que nos mantém de pé diante dos fracassos da vida? Você já parou para pensar sobre isso? O que vai te manter de pé diante das situações difíceis, diante das circunstâncias difíceis, dos problemas, dos fracassos que podem bater na nossa porta? O que pode nos manter de pé? Então nós vamos ver aí. A primeira coisa que eu vejo aqui na história de José é que o que manteve José de pé foi o temor a Deus. José era um homem temente a Deus. E isso fez com que ele se mantivesse de pé. E eu quero te mostrar isso. Abra sua Bíblia aí, capítulo 39 de Gênesis. Capítulo 39 de Gênesis. Capítulo 39 de Gênesis nos mostra que José foi levado para o Egito e Potifar, o oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. Então a primeira coisa, ele foi para casa. Aqui o 39 começa dizendo que ele foi comprado por Potifar. Só que algumas coisas acontecem. No versículo 2, preste atenção nisso aí. O versículo 2 diz assim, o Senhor Deus estava com José. No versículo 3, o texto diz assim, Potifar viu que o Senhor estava com José. No versículo 4, no versículo 5, parte C e parte B do versículo 5, diz assim, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Interessante. Então, o Senhor estava com José, Potifar viu que o Senhor estava com José, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A mão de Deus estava com José. Mas a pergunta que veio ao meu coração é por que a mão de Deus estava com José? Claro que Deus tinha um propósito, amém? Mas, uma coisa que me chama a atenção é que José era um homem que temia a Deus. Olha o que diz aí no versículo 8. No versículo 8, diz assim, a mulher assedia, a mulher de Potifar assedia o José, e José fala assim, ele porém recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo o que tem, ele passou às minhas mãos, não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim, ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele podia ficar somente naquela questão assim, como que eu posso fazer mal para o meu Senhor? Mas ele fala, como que eu vou cometer essa maldade contra o meu Senhor? E como eu vou pecar contra Deus? Sabe o que isso me mostra? Isso me mostra que mesmo diante do fracasso que ele estava passando, ele temia ao Senhor. E a palavra de Deus nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pastor, como que eu posso me manter de pé diante das traições da vida? Pastor, como que eu posso me manter de pé diante dos fracassos, das frustrações, diante das frustrações com as pessoas que me rodeiam, que muitas vezes me fazem mal? Como que eu posso me manter de pé, pastor? Em primeiro lugar, tema a Deus. Tema ao Senhor nosso Deus. O que é temor? É uma reverência santa, é uma preocupação santa em fazer a vontade de Deus. Porque nós temos que temer aquele que pode lançar a nossa alma no inferno, não é assim que a palavra de Deus diz?
Nós temos que temer o Deus Todo-Poderoso, e ele tinha o temor. Como que eu posso pecar contra Deus? E nós temos visto muitas pessoas que não têm mais temor de Deus, irmãos. Vivem uma vida de qualquer jeito, não estão nem aí, para os princípios e valores que a palavra de Deus ensina. Eu vou viver de qualquer jeito, a vida é minha. E aí às vezes não sabe porque não consegue se manter de pé, porque não teme ao Senhor, não faz uma análise das coisas e analisa se realmente a forma que está vivendo é uma vida que glorifica ao Senhor, ou é uma vida que é uma vida de pecador, totalmente contrária aos princípios e valores do Senhor, uma vida de ímpio, uma vida daquele que não tem compromisso com Deus. Esse homem, ele tinha temor ao Senhor. Salmo 111, versículo 10, abra sua Bíblia aí. Salmo 111, versículo 10. Olha o que diz esse texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. Ou seja, aquele que teme ao Senhor, ele é sábio e ele é prudente, e o seu louvor permanece para sempre. Quando eu temo ao Senhor, eu estou louvando a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10, mais um pouquinho aí, anda mais um pouquinho aí para frente. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. O que ele está dizendo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo, conhecer o sagrado, conhecer aquilo que Deus quer para a nossa vida, conhecer o que é separado, o que Deus nos fala para nos separar. Isso vai trazer entendimento, vai trazer conhecimento, vai trazer sabedoria. Salmo 128, abra sua Bíblia aí, Salmo 128, Salmo 128, versículos 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Ou seja, aquele que teme ao Senhor, esse é um bem-aventurado. Aquele que teme ao Senhor, existem promessas para a sua vida. E não são as frustrações e os fracassos que vão falar mais alto, porque ele sabe em quem ele tem crido, ele sabe aonde a sua vida está guardada. Então, o que manteve José de pé? Em primeiro lugar, foi o temor a Deus. Se você quer se manter de pé, diante dos fracassos da vida, diante das frustrações e diante das traições da vida, tema ao Senhor e ande no seu caminho. Em segundo lugar, transformando fracassos em vitórias, como que José se manteve de pé diante dos fracassos? Em segundo lugar, dependendo de Deus, dependência em Deus, dependência de Deus em fé. Como que eu posso depender de Deus em fé? É isso que me mostra o texto de Gênesis capítulo 40, versículo 8, vamos ver aí? Vamos voltar lá na história de José, e a gente vai falando. O que acontece com José? A mulher de José, a mulher de Potifar, ela tenta agarrar José, José foge correndo, ela fica com a roupa e acusa que ele estava o assediando, estava assediando ela. Quando Potifar chega, ela fala para ele, e José é lançado na prisão. José, andando corretamente, agora tem mais uma decepção. Por mais que ele estava andando corretamente, esta mulher, ela diz que José
estava traindo Potifar, que estava assediando, e por conta disso, ele vai levado para a prisão. No versículo 21, o texto diz, aqui ó, versículo 20, e o dono de José o tomou e lançou na prisão. Capítulo 39, versículo 20, tá? E o dono de José o tomou e lançou na prisão, lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Olha aí, de novo. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aquele homem que teme ao Senhor, a promessa é que ele vai ser bem-aventurado. A promessa é que Deus vai estar com ele. E mesmo num momento de fracasso, na prisão, Deus estava prosperando ele. E o interessante é que esse homem, ele vivia na dependência de Deus em fé. Olha o que diz aí capítulo 40, versículo 8. 40, versículo 8 diz assim, ó. Só para vocês entenderem a história. Né? 2 oficiais do rei de Faraó são presos. O padeiro e o copeiro, eles vão presos. E o que acontece com eles? Eles estão ali presos, tiveram um sonho. E aí, olha só que coisa interessante. José viu que eles estavam tristes. José viu que eles estavam tristes, e José faz uma pergunta a eles. Olha o que está escrito aí no versículo, vamos ver aqui no versículo 7, do capítulo 40. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertence a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Esse camarada, ele estava numa situação difícil, mas Deus estava com ele. Ele tinha um temor do Senhor. Mas agora ele manifesta uma dependência de Deus e uma fé em Deus. Você vai ver que logo lá na frente, quando ele vai interpretar o sonho de Faraó, ele diz assim para Faraó. Faraó vai até ele, conversa com ele, no versículo 16 do capítulo 41, ele diz assim, ó: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Esse homem, além dele ter temor ao Senhor, ele era um homem que era dependente de Deus em fé. Ele acreditava em Deus, ele cria, ele tinha fé no Senhor. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu aprendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos estar firmes, se nós queremos estar de pé diante das frustrações da vida, nós precisamos de depender de Deus em fé. Nós temos que crer em Deus e crer que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas, e que a nossa vida está nele. Dependência do Senhor, dependência em fé. Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 6. Eu quero dizer para você que a fé, ela é um escudo que nos protege contra as frustrações da vida. Eu preciso de crer, eu preciso de confiar. Por isso que a palavra de Deus no Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós precisamos de entregar a nossa vida ao Senhor, nós precisamos de confiar. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 16, olha o que diz aí. Efésios, capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo falando sobre a armadura, né? Ele fala sobre o escudo da fé, algo que nos protege. 6,16, olha o que diz aí. Ó.
vamos ler o 15, tá? Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Aí, versículo 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, ela nos blinda contra os dardos inflamados do maligno. A fé, ela nos protege das artimanhas de Satanás. Olha outro texto aí, abra sua Bíblia. 1 João 5, versículo 4. 1 João, versículo 4. 1 João 5, ou melhor, 1 João 5, versículo 4. Olha o que diz. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Errei. 5:4. Porquanto todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, como nós vencemos o inimigo? Através da fé, com o escudo da fé. Como nós vencemos o mundo, o sistema que é contrário aos princípios e valores de Deus, é através da fé. É a fé que vence o mundo. Então nós precisamos de fé, nós precisamos de uma dependência do Senhor em fé. Como que José se manteve de pé diante dos fracassos, diante das frustrações, diante das traições? Ele temia o Senhor e ele dependia de Deus em fé. Como que eu e você podemos também ficar de pé diante das frustrações da vida? Temendo ao Senhor, temendo a Deus e dependendo do Senhor através da fé, porque a fé nos blinda contra o inimigo, a fé nos blinda contra o mundo, a fé nos guarda e nos coloca de pé. Tenha fé no Senhor, tenha fé no Senhor, saiba que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas, saiba que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário no teu lugar, para te dar vida e vida eterna, e isso é o mais importante, é isso que tem que estar guardado no seu coração, é isso que tem que te sustentar de pé. Então o que sustentava, o que mantia José de pé, era o temor a Deus, era a dependência a Deus em fé e esperança de dias melhores. Vamos ver aí, capítulo 40 de Gênesis, a gente vai contando a história dele, tá? E aprendendo um pouquinho aqui, algumas lições. Capítulo 40, versículos 14 e 15. José, ele revela o sonho para... José, ele revela o sonho daquele camarada, do padeiro e do copeiro, revela o sonho do copeiro, porém ele diz assim, quando ele revela o sonho, ele fala ali com o copeiro, no versículo 14, ele diz assim, porém lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem, peço que você seja bondoso para comigo, e fale a meu respeito com Faraó, e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Ou seja, o que eu percebo aqui de José, que ele tinha esperança de dias melhores, que ele tinha esperança que aquela situação poderia ser mudada. Por quê? Porque Deus estava com ele, e aonde ele colocava as mãos, Deus o abençoava. Então ele tinha esperança que dias melhores viriam em sua vida. Então como que eu posso me manter de pé diante das frustrações, tendo esperança de dias melhores? Eu preciso, irmãos, eu preciso temer ao Senhor, eu preciso de ter uma fé em Deus, uma fé dependente do Senhor, mas eu preciso também ter esperança de dias melhores. Eu vejo José aqui com esperança de dias melhores. Não só isso, além de ter uma esperança de dias melhores, José, ele também dá testemunho de sua fé, porque quando ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó agora tem um sonho. Qual é o sonho? O sonho é que 7 vacas gordas são comidas por 7 vacas magrelas.
7 espigas gordas, né, frondosas, são também destruídas por 7 espigas mirradas. E o faraó não sabia quem ia interpretar esse sonho. E aí, depois de 2 anos ele preso, depois de 2 anos que o copeiro foi embora, que ele revelou o sonho do copeiro, o copeiro se lembrou de José. E aí Faraó vai até José, e José interpreta o sonho de Faraó. E o interessante, olha só o que diz aí, versículo 14 e 15, ou melhor, capítulo 41, versículos 16, ou melhor, versículo 38, 16, José fala para ele, né, isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Isso não é de mim, mas é Deus na minha vida. E aí no versículo 38, que eu acho muito legal, José aconselha Faraó, fala que aquelas 7 vacas gordas e as 7 espigas são 7 anos de fartura, e que viriam também 7 anos de escassez, 7 anos de muita dificuldade. E ele diz que teria que guardar no ano de fartura 1/5 de toda a colheita de cereais, para que na época da escassez eles tivessem para alimentar todo o povo. E aí, o texto diz, no versículo 37, diz assim, o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, o homem em quem está o Espírito de Deus? O que eu percebo nisso? José, ele testemunhou da sua fé para Faraó, ele foi uma testemunha santa, e o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. José, ele testemunhou da sua fé, ele não se deixou corromper, ele sabia em quem ele cria, ele sabia quem era o seu Deus, por mais que ele estivesse nessa situação difícil, por mais que ele estivesse preso, por mais que ele estivesse numa situação adversa em sua vida, ele dava testemunho do seu Deus. Então, o que eu quero dizer com isso, abençoado e abençoada do Senhor? Que nós precisamos ser testemunhas do Senhor, até mesmo nas situações difíceis em nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, ele disse assim, ficai aqui em Jerusalém até que desça sobre vocês o meu Espírito, e vocês serão minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Nós fomos chamados para testemunhar sobre a fé que temos em Deus, através de Cristo Jesus. Quer se manter de pé diante das frustrações? Então, tema o Senhor, dependa de Deus através da fé, tenha uma esperança de dias melhores, e seja uma testemunha do Senhor, aonde você colocar a planta dos seus pés, não importa se é numa prisão ou se é num palácio, o que importa é você ser uma testemunha, porque é isso que vai te manter de pé, porque é Deus que vai te manter de pé, é Deus que vai te guardar, é Deus que vai te dar a força necessária para que você possa caminhar. E para finalizar, diante de tudo isso que ele viveu, ele não se afastou do Senhor, ele se manteve fiel ao Senhor, e o Senhor o honrou. E naquele momento em que ele encontra com seus irmãos, os seus irmãos ficam com medo, que ele se revela aos irmãos, os irmãos ficam com medo, achando que ia acontecer algo mal, e José fala para eles assim, capítulo 4, versículo 4 do capítulo 45, e José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim, e eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês.
porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O que ele faz? Ele reconhece que Deus estava no controle da sua vida, e que tudo que Deus fez em sua vida era para que ele pudesse ser bênção na vida dos seus irmãos, na vida do seu povo, na vida dos seus parentes. E eu quero concluir dizendo isso. Muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por situações difíceis. Deus permite que a gente passe por situações difíceis, mas que essas situações difíceis é para que sejamos bênção na vida de outras pessoas. Deus nos chamou para temermos a Ele. Deus nos chamou para andarmos em fé. Deus nos chamou para termos esperança de dias melhores. E Deus nos chamou para sermos bênção na vida dos outros. E aprendermos com Deus. E entendermos que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Que você possa crer no Senhor. E que nenhuma frustração, nenhum fracasso da sua vida possa te tirar da presença do Senhor, mas que o fracasso possa fazer você crescer no Senhor e aprender do Senhor cada dia mais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.